Então, vamos lá, falar o que interessa, que é sobre o hormônio D. Então, como eu já falei, não é vitamina, é um hormônio, certo? E como que ele é formado, esse hormônio D ou vitamina D? Pelo colesterol da pele, né? E como que é formado? Através do raio ultravioleta B do sol. Os dermatologistas, né, eles indicam a pessoa, né, antes eu também pensava isso, tomar o solzinho da manhã, das 9 horas, 10 horas não pode mais. 10 horas você tem que se lambuzar de protetor solar, né, porque pode ter queimaduras. Pois é justamente ao contrário. O raio UVA, que é o da manhãzinha, que é cancerígeno. O UVB não. O raio UVA que penetra mais lá na derme, nas camadas mais profundas da pele. Então, justamente ao contrário. E a maior iatrogenia de deficiência de D foram os dermatologistas que causaram, não querendo ofender ninguém, claro, mas os que não se atualizaram. Eu tenho um livro só de vitamina D e são palavras do autor do livro, não são nem minhas, tá? Então, a maior iatrogenia mundial foram os dermatologistas que causaram. Por quê? Porque eles prescrevem, né? Manda passar protetor solar. Então, como que você vai formar vitamina D com protetor solar? Eu não estou falando para ficar o dia inteiro esturricando no sol, mas o sol do meio-dia é o melhor, porque incide bem, né? O raio UVB e ainda na perpendicular, né? Vocês fizeram aquela experiência na escola de pôr uma régua, né? Enterrar no chão uma vareta, uma régua, e é o sol a pino, né? Quando o sol está bem na vertical aqui, na perpendicular com o solo, que vem o raio UVB. Então, 20 minutos para quem tem a pele bem clarinha, e quanto mais morena a pessoa for, mais tempo deve ficar. Uma pessoa negra, 1 hora, porque a pele, né, tem mais ia falar melatonina, melanócitos, né? E aí, claro, demora mais para penetrar na pele. E um bebê, imagina, 5, 10 minutinhos já consegue bastante D. 20 minutos de sol, você consegue 20 mil UI de vitamina D. E tem gente que acha muito passar 10 mil por dia, né? É uma contradição que a pessoa não pensa, né? Então, sol do meio-dia sem protetor. Depois que você ficou lá seus 20 minutos, 30 minutos, aí você pode passar. E um com PPD, né? Porque esses daí são estrogênicos, além de tudo, né? Então, como que forma? Você fica lá exposto ao sol, com 60% do corpo descoberto, e de preferência, né? Deitado, né? De preferência, para adquirir bastante. E pelo colesterol da pele, vai formar a 5-hidroxicolesterol, que é uma pré-vitamina D, né? A partir de uma reação fotoquímica catalisada pelo componente ultravioleta do sol, que são os raios UVB. E aí a vitamina D vai ser estocada no fígado e tem que ser ativada pelas glândulas das paratireoides, né, que fica aqui atrás da tireoide, que produzem o PTH, e aí vai produzir o PTH para fazer as reações metabólicas e hormonais. Por isso que eu sempre falo dessa relação vitamina D com o PTH, tá? Quando o PTH está alto, tem que aumentar a vitamina D para ele baixar. E aí no rim ela é ativada, então de 0,25 hidroxid fica 1,25 de hidroxid, que é a vitamina D ativada. E ela é absorvida no intestino e também ajuda a absorver o cálcio no intestino. Então, ela é responsável de 3 a 5% de todo o código genético humano. A vitamina D é a moduladora de 3 a 5% de todo o código genético humano. Perguntaram lá, né? Hoje eu deixei uma perguntinha lá no Story. Eu coloquei, faça uma pergunta da vitamina D. Alguém pôs, para que ela serve? Então, eu vou falar para você que me perguntou algumas funções, né? Porque são inúmeras funções, tá? Absorção de cálcio no intestino, tá? Então, já evita um processo de osteopenia, osteoporose. Pouca vitamina D vai dar
a osteoporose, começando com a osteopenia, e claro, sempre junto com a K2, porque é a K2 que leva o cálcio para os ossos. Eu estava vendo um vídeo que eu peguei aleatoriamente aí no YouTube, e a moça falava, gente, tem que ter a vitamina D com magnésio para levar o cálcio para os ossos e para os dentes, senão ele vai para o tecido mole. Só que ela deu uma meia informação. É a vitamina D, magnésio e principalmente a vitamina K2. É a vitamina K2 que leva a vitamina D para o cálcio, para os ossos e para os dentes. Processo de cárie, por exemplo, a falta de D e da K. Também ela é importante no sistema cardiovascular e doenças endócrinas metabólicas, como diabetes, síndrome metabólica, obesidade. Então, ela já regula tudo isso. Ela tem atividade muscular, no músculo. Pouca vitamina D piora a força muscular e pode ser um fator de dificuldade de ganho de massa muscular. Imunidade, né? O ponto crucial da vitamina D. Tem gente que eu vi, onde foi? Em algum comentário no histórico, com 12 de vitamina D, ou foi ontem? 12 de vitamina D e perguntando se está boa. E o médico é capaz de falar que está, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz exame, né, de vitamina D, porque nunca tinham me pedido, e eu nem era da integrativa, não sabia nada, deu 19. Para mim, 19, o médico deu umas gotinhas, né, para eu tomar o endócrino, que eu passei no endócrino. Aí fui na ginecologista, aí ela me deu aquele Oscal com vitamina D, ela falou, nem precisa tomar esse, porque o Oscal já tem a D, mas é tão pouco que tem nesse Oscal que também não vale de nada, né, quer dizer... Depois eu fui estudar e fui aprender a importância da D. Então, pouca vitamina D predispõe a doenças, por exemplo, autoimunes. Ela é reguladora natural de células tumorais. Então, o hormônio D, vitamina D, previne mais de 80 tipos de câncer. Fora processos também de alergias, tuberculose. Então, com a vitamina D também, ou previne ou até ajuda a reverter, tá? Gente que alergias diversas e tudo mais, né? E tuberculose também. São algumas, tá? Algumas, porque sem a D também não tem vida, como o magnésio, né? Os dois estão ali. Quais são os grupos de risco? Quais são as pessoas que são mais prejudicadas com a deficiência de vitamina D? Então, todas as pessoas são prejudicadas se tiver pouca vitamina D, mas tem alguns que, claro, vão ser mais prejudicados ainda. Por exemplo, pessoas com câncer, né? Então, já está debilitado o câncer. A vitamina D ainda previne o câncer. A pessoa já está com câncer, ele vai ter pouca D. E tem gente que ainda pergunta, eu estou com câncer, posso tomar? Como se você já está com a coisa ruim e vai evitar a coisa boa? É igual ontem na live do magnésio, né? Ah, eu estou com Hashimoto, posso tomar? Mas você já está com a doença e vai evitar a coisa que é a boa, que vai prevenir, que vai curar, que vai regredir o processo, né? Tem cabimento. É aquela coisa, né? O certo parece errado, o errado parece certo, porque está tudo invertido. As pessoas estão deixando as coisas naturais para consumir coisas químicas, que não são naturais. Então, outro grupo de risco são os obesos, né? Porque já tem a obesidade, já tem um processo infeccioso, inflamatório, e a D é anti-inflamatório. Pessoas que têm doenças autoimunes, então, já tem problema de desregulação do sistema autoimune. Quem tem síndrome metabólica, diabetes, osteoporose, os idosos precisam de uma quantidade maior, porque eles absorvem 4 vezes menos a vitamina D. Crianças em desenvolvimento, né? Processo condromalácia, por exemplo. Condromalácia é falta da D, né? Raquitismo é falta da D, né? Nanismo é falta da D, junto com magnésio e a K2, né? Hipotireoidismo dá nanismo também. Então, todos esse grupo de pessoas, né, que eu falei agora, sem a D, piorou, né? Piorou a situação. Então, o filtro solar, a gente pode falar que é um sinônimo de deficiência de D, porque quem usa filtro solar, a pessoa já nem pega sol. A pessoa acorda, né, e
toma o café da manhã sem abrir as cortinas, põe um óculos escuros e sai, né? Vai para a garagem, pega seu carro com óculos escuros, entra no prédio lá do escritório e não vê a luz do dia. Está errado. Você não deve sair de óculos escuros. A retina tem que captar a luz solar, né? O núcleo quiasmático tem que captar a luz solar para produzir o cortisol. Então, a primeira coisa que você deve fazer é abrir as cortinas e ver a luz do sol, ou a claridade. Eu vejo o dia amanhecer, eu saio de casa e está escuro ainda. Mas, claro, na estrada, né, que eu pego para o trabalho, já vai clareando o dia, eu adoro ver amanhecer o dia e não uso óculos escuros. Por quê? Para produzir o cortisol. Você vai ficar lá na melatonina, né? Tem que respeitar o ciclo circadiano. Então, as pessoas estão acostumadas a viver na penumbra, né? Então, então, o filtro solar, como eu estava falando, é igual deficiência de D. Então, os óculos escuros, né, não pega sol, mas mesmo assim passa um protetorzinho solar, né? Porque dá de pegar um raio de sol e dá um câncer, né? Puseram tanto medo disso para vender protetor solar que agora está a própria vitamina D protege do câncer. Que medo é esse de pegar o câncer usando protetor solar? Melanoma, por exemplo, dá mais em pessoas que não se expõem ao sol, pessoas que vivem em escritório, por incrível que pareça, né? Mas quem dá o melanoma é o raio ultravioleta A, não o B, que é esse que produz a vitamina D. Então, ninguém consegue ter uma exposição adequada ao sol nos dias de hoje, né? Com essa vida aí, ninguém tem tempo para ficar lá no sol, né? Então, ninguém consegue ter doses adequadas, a não ser já um aposentado que vive na praia, mesmo assim na época de inverno, né? E quem mora também em países que não bate sol, também tem esse problema. E a vitamina D também nem é só para... o sol nem é só para produzir a vitamina D. Ele tem várias funções, estão estudando aí, tem umas 8 funções do sol que ainda está em estudo, mas tem muito mais benefício do sol. Por exemplo, quem mora em países que não tem sol, na Inglaterra, né, que vive naquele fog, lá em Londres, tem mais casos de suicídio. Então, pessoas que se expõem ao sol são pessoas mais alegres. Tem o solário, né, para os tuberculosos lá em Campos do Jordão, por que ia para lá? Fizeram um estudo até que as pessoas que ficavam numa ala do hospital que batia mais sol tinham uma recuperação bem melhor do que as que pegaram a outra ala que batia menos sol. Então, tem vários estudos. Tem outro estudo que mostrou que a pessoa que usou filtro solar com fator 8, fator 8, que nem é muito, né? Comparada com outras que usaram placebo, aí fizeram lá a comparação das concentrações de vitamina D. E com uma dose eritematosa mínima, o que é dose eritematosa? É quando você fica no sol, fica meio vermelhinho, né? Uma dosezinha mínima, sem o filtro solar, houve pico de vitamina D. Então, o filtro solar impede, né? Impede, não adianta ficar lá no sol que não vai adquirir, né? Não vai formar vitamina D com filtro solar, tá? E tem algumas causas, né, da deficiência da vitamina D mundial, não é só aqui no Brasil. O Brasil ainda é um país tropical, nós temos sorte, mas as pessoas não aproveitam, né, o que o país tem. Então, como eu já falei, o envelhecimento também absorve menos e a pele, com o tempo, vai tendo uma menor síntese, né, com os raios solares, em pessoas idosas. Outra questão são os medicamentos vários, né? Por exemplo, os anticonvulsivantes, fenitoína, por exemplo, não deixa absorver a D. Medicamentos bloqueadores de absorção de gordura, o xerical, por exemplo. As estatinas, claro, né? Se a estatina vai abaixar o colesterol, vitamina D precisa de colesterol, como que vai ser formada? Os glicocorticoides sintéticos, como prednisona, também impedem a absorção da D. Todos eles impedem a produção de colesterol, impedem a produção da D. O protetor solar, que eu já falei, redução, né, da exposição solar, ainda por cima, além do óculos escuros, do protetor, a pessoa põe isso filme,
no vidro do carro. Pelo vidro não passa os raios UVB, tá? Então não adianta ficar com a janela fechada, com o vidro fechado, que não vai passar. E com isso o filme, então, né? Aquela película que põe lá no carro. Não, isso são as deficiências, né? Alguns fatores mundiais, né? Em geral. E fora a migração populacional também para áreas de latitude elevada, lá para cima, né? Islândia, Noruega, aqueles países lá que tem uma menor incidência de raios solares, claro, é óbvio, não vai ter a produção do hormônio dele. Mas vamos falar especificamente da pessoa, tá? Da pessoa. Tem pessoa que se expõe ao sol, que toma regularmente a vitamina D, mas não sobe, né? Fiz o exame, está sempre lá, 20, 30, 20, 30. Então, eu vou dar algumas causas aqui por que a sua vitamina D não sobe, tá certo? Então, uma delas é a gordura corporal. Por que gordura corporal? Lembre-se que a vitamina D, o hormônio D, é diluído em gordura. É uma vitamina lipossolúvel. Uma pessoa lá no Story perguntou, eu não tenho a vesícula, então como que eu faço para absorver magnésio e vitamina C? Mas não tem nada a ver, são as lipossolúveis, que tem o problema que precisa da gordura. Por exemplo, quais são as vitaminas lipossolúveis? A A, a D, a E e a K, né? Vitamina C é hidro, não precisa da gordura. Então, se a pessoa já tem uma gordura corporal intrínseca dela, né? Já é dela, né? Já está obesa. A vitamina D vai se acumular aonde? Na gordura que está lá, no tecido adiposo, certo? Então, ela não vai circular no sangue, não vai para o receptor dela, que é o VDR, tá? Então, aí, claro, vai estar com uma dose mais baixa. Outro problema é o polimorfismo, justamente desse receptor, do VDR. Então, se a pessoa tem um problema genético no receptor, não adianta ter altas doses de vitamina D circulando, que não vai entrar no receptor e não vai agir, né? Outro problema, por que não aumenta? Dose baixa. Por exemplo, um paciente fala, não, eu suplemento a D, tomo todo dia, e eu faço exame, está 25. Aí eu falei, mas o quanto que você suplementa? Aí eu tomo um polivitamínico e tem 600 UI de vitamina D. Como que vai subir a vitamina D com isso? Como eu falei, minha gata tomava 1.000 por dia. Tinha 5 quilos. Então, esses polivitamínicos, e olha, e é recomendado muitas vezes 400 UI, mas isso daí não dá nem para encher o buraco do dente, como falo, né? Doses ínfimas. Outro problema, a vitamina D, como eu falei, precisa de gordura. Então, você toma a vitamina D, às vezes a cápsula não é soft gel, não tem gordura lá dentro e não absorve. E aí sim, se a pessoa também não tem a vesícula, também não vai metabolizar a vitamina D. E ontem eu falei da vitamina D da Dr. First. É muito interessante a vitamina D deles. Não, porque, tome cuidado, tem vitamina D que vem com óleo de soja lá dentro, né? Que vocês sabem que é uma gordura hidrogenada, não é boa, né? Uma gordura trans hidrogenada, então é melhor nem tomar. Agora, esse da Dr. First vem com TCM, ou MTC, que é a mesma coisa, que é um triglicerídeo de cadeia média, que é usada como fonte de energia. Então, além de você tomar a D, que já vem junto com a K, inclusive, eles vendem junto, na mesma cápsula, ainda o óleo utilizado é esse TCM. Quem quiser o link, a Cláudia passa o link aí, você pega com desconto lá, tá? É só digitar o cupom de desconto, Sandra Chagas, meu nome, você já pega com desconto. Eu recomendo porque é uma vitamina D muito boa, né? Eles tiveram uma grande ideia de pôr o TCM lá junto com a D, tá? E essa não precisa dos sais biliares. Tem essa vantagem ainda, por quê? Porque já vai para a cadeia linfática e não passa pelo fígado. O óleo de coco, ele não passa pelo fígado, né? Ele não é absorvido lá. E como pegaram o TCM, que é o triglicérides de cadeia média, que extraem do óleo de coco, isolam o TCM do óleo de coco,
mesmo sem vesícula, essa é absorvida. Então, ela é muito interessante, essa da Dr. First, tá?